Olá, tudo bem com vocês? Gente, como a extrema-direita está decadente quando o assunto é candidatos. Olha que a direita já teve Fernando Henrique, que fez o Plano Real, que deu estabilidade à economia. Já teve José Serra, um dos maiores ministros da saúde que tivemos, foi responsável por criar o genérico. Nós já tivemos Geraldo Alckmin. Ou seja, uma direita que tinha gente de respeito. Concorde ou não com a ideologia deles, mas é uma direita de respeito. De homens estudados, de homens que tinham capacidade política. Mas essa extrema-direita veio, ano após ano, se diminuindo. Até que chegamos, por exemplo, em Michel Temer. Alguém que fez do que fez, eu não preciso contar para vocês a história aqui do Michel Temer. Mas esse negócio foi só ladeira abaixo. Porque depois de Michel Temer, quem foi a figura que tivemos no país? Bolsonaro. Esse daí, sem dúvida nenhuma, o pior presidente político da nossa história. Disparado. De verdade, gente, eu não consigo ver nenhum político pior do que o Bolsonaro. E essa figura fez tão errado, que ele conseguiu sozinho se tornar inelegível. Fez tão errado que está respondendo por um monte de coisa aí e pode parar na prisão. E aí essa figura que não pode mais concorrer, olha que nível que estamos. Ele não pode mais concorrer à presidência da República, ou ele não pode concorrer a nenhum tipo de cargo político, mas a direita brasileira, a extrema-direita brasileira, está na mão de Jair Messias Bolsonaro. Olha que tristeza. É o Bolsonaro quem decide quem será o representante da direita em 2026. Olha a que nível político que chegou a direita. E por que tudo isso? Porque essa direita que está aí, gente, não tem um serviço prestado à população. Nada. Eu me atrevo alguém a me dizer o que Bolsonaro fez pelo país. Tantos anos na política não aprovou um projeto. E agora, gente, eles ficam aí. Você sabe por que eles não acham um candidato? Sabe por que eles não têm ninguém? Porque ninguém tem nenhum tipo de representatividade com o país. Nada. Nada. Tarcísio de Freitas, por exemplo, um candidato inventado por Bolsonaro. Teve já suas experiências políticas, mas não significa nada politicamente falando no cenário. Aí eles falam de Ratinho Júnior, aí falam de Zema, e não emplaca. Não emplaca nenhum desses. E sabe por quê? Porque para fazer política no Brasil, para você ganhar eleições, você precisa ter projeto de governo. Você precisa apresentar alguma coisa para a população. Você precisa dizer o que você vai fazer pelas pessoas. Tem que ter um plano de governo. E essa extrema-direita que está aí, eles não querem projeto, plano de governo, eles não querem nada. Eles querem o poder pelo poder. Eles querem aumentar o abismo social. Eles querem é que pobre esteja cada dia mais pobre e eles cada dia mais ricos. Então eles não têm nada a oferecer para o país. E aí se criou essa figura, Bolsonaro, que é ele que decide agora os rumos de quem será o candidato da extrema-direita. E com isso, o Brasil ficou refém, a direita ficou refém dessa gente que não tem absolutamente nada a oferecer para o país.
Tanto que nos últimos anos de eleições, a direita se acostumou com fake news, com mentiras. E quando perderam a eleição por Lula, o desespero foi tão grande que foram quebrar a sede dos três poderes em Brasília. Foram tentar fechar estradas. Ou seja, uma gente que não tem nada. O que eles têm é extremismo. E aí, veja, até hoje eu fico me perguntando, gente, de verdade. Por que Bolsonaro consegue ter, ou conseguiu ter, em 2022, mais de 58 milhões de votos? Olha, de verdade, um cara que não tem vocabulário, um cara que não é inteligente, um cara que não diz coisas coerentes, um cara que não apresenta projeto para o país, um cara que não é fino, elegante, não é culto. E aí eu tenho que voltar também aqui a minha atenção para o eleitor. Que vergonha, de verdade, que vergonha. Um eleitor não conseguir fazer o mínimo de leitura. Não, tudo bem, fique dentro da sua ideologia, mas não conseguir fazer o mínimo de leitura de quem é Bolsonaro. Olha o nível. Olha, e que nível de eleitores que nós temos no Brasil. E olha que essa gente quer falar mal do Lula, quer falar mal do PT. Com esse nível, quer falar mal das esquerdas, tendo alguém que esteve no poder os representando, como o Bolsonaro. É inacreditável. Como você tem um candidato, mas parece que... Desculpa aqui, gente. Parece que eles se merecem. Bolsonaro e seus apoiadores. Porque tirando um grupo aí que vota em Bolsonaro por interesses financeiros, econômicos, sei lá, a boa parte vota por ignorância. Só é ver Bolsonaro dando um discurso, ele falando. Não tem nada de coerente, não tem nada que você diga, olha, dá para aproveitar algo do que ele disse. Nada, nada, é zero, 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 zero. Não tem inteligência nem para articular um discurso. E aí a gente vê uma loucura coletiva no Brasil em cima do Bolsonaro. Só que agora continua ladeira abaixo. Porque o que a gente vem ouvindo é que o Bolsonaro agora deu uma declaração dizendo que a candidata pode ser a Michelle. Lá vai eu de novo perguntar aqui. O que a Michelle já fez pelo nosso país? Digam-me para mim. A ex-primeira-dama do Brasil, o que ela já fez politicamente por nós? Pelo povo brasileiro? O que ela já fez politicamente por você, eleitor? Diga para mim. Inclusive eu desafio você, deixa aí no comentário. O que Michelle Bolsonaro fez por você. E tem mais. Aqui. Condicionado, ele diz que Michelle pode ser candidata à presidência da República em 2026. Condicionado a ele ser o ministro-chefe da Casa Civil, caso ela ganhe a eleição. Olha o desastre do país. Você já imaginou o país com Michelle Bolsonaro como presidente da República e Bolsonaro como ministro-chefe da Casa Civil? Gente, é uma loucura total. E o que a gente espera aqui é que esse tipo de gente nunca ganhe uma eleição. Nunca. Porque se acontece essa dobradinha, Michelle presidente, Bolsonaro ministro-chefe da Casa Civil, o que a gente pode esperar da política, né? Pessoas que não têm nada a oferecer, politicamente falando. Que a única coisa que essa gente gosta é de fake news. Então, eu fico pensando comigo aqui, o que o Brasil pode esperar de uma união dessa?
O que aguarda o país nos próximos anos, politicamente falando, se essa gente retorna ao poder? Repito, a direita já teve Fernando Henrique, Alckmin, José Serra. Estamos falando da política mais recente. E agora nós estamos falando de Michele Bolsonaro. Olha a que nível está chegando a política brasileira. Ser cotada para ser candidata à presidência da República, alguém que não tem um serviço prestado à população. E repito aqui, Michele Bolsonaro consegue ser mais extremista do que o próprio Jair. Você me fala por quê? Porque Jair tem vocabulário de meia dúzia de palavras. Michele, pelo menos, consegue ser mais articulada. E enquanto mais articulado for o extremista, pior é. Então, é lamentável, que por algum motivo que eu nem quero aqui falar com vocês, a gente chegou nisso. De você ver alguém como Michele sendo cotada. Você imagina, em épocas não muito distantes, em que você tinha políticos da direita, como eu falei, se Michele Bolsonaro iria aparecer em cenário político nenhum? Que Bolsonaro ia aparecer em nenhum cenário político? Essa gente só está tendo algum tipo de luz porque tem um grupo de eleitores no país que perderam completamente a noção do que é política, do que é projeto de governo, do que é melhoria de vida das pessoas. Essa gente vota assim, sei lá, não consigo de verdade. Tão lamentável que agora, meu Deus, o futuro do Brasil e da direita está nas mãos de Michele Bolsonaro. Que lamentável, né? Aliás, se o poder do país, que esteve 4 anos na mão de Bolsonaro e foi o maior desastre político da nossa história, cair na mão de qualquer um que segue essa mesma linha, é desastroso para o país. E se a gente não fizer essa leitura política hoje, a gente corre um sério risco de ter essa gente de volta ao poder, governando o Brasil. E aí, seja Bolsonaro, seja Michele, seja Tarcísio, essa gente é do extremismo. Não vão trazer resultados práticos, políticos para o país. Lamentável, lamentável. Mas eu espero, de verdade, que em algum dia a gente acorde desse pesadelo político que se instaurou no país. A gente acorde e a gente diga, o que é que fizemos? Aonde estávamos com a consciência quando um dia fomos para uma urna e demos mais de 50 milhões de votos para Jair Bolsonaro? Faz sentido? Não faz. E agora, o Brasil, enfim, achou a resposta. A direita encontrou o rumo e o caminho. Qual? Michele Bolsonaro. Agora vai. E agora nós vamos emplacar. Lamentável. E o pior é que a gente enxerga que essa gente ainda tem palco, tem público. E tem quem se proponha a pegar o seu voto e dar em Michele Bolsonaro. É inacreditável. Gente, eu fico por aqui, peço a vocês que vocês fortaleçam o meu trabalho. Se inscreva no canal, deixe seu like, deixe seus comentários, ative o sininho, já compartilhe esse vídeo com outras pessoas. E mais uma vez, muito obrigado.